Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar aqui sobre um problema comum em alguns casos, né? Que é quando a gente tem uma VPN site-to-site, então temos uma filial e uma matriz, e queremos que toda a internet da filial passe pela matriz, né? Então, existem algumas razões por trás disso, né? Então, só para relembrar, vamos utilizar aqui o mesmo cenário que a gente utilizou naquele vídeo de VPN site-to-site. Então, a ideia é que nós tenhamos clientes que estão de um lado, né, por exemplo, aqui, supondo que isso aqui é a filial, e essa daqui é a matriz, a empresa matriz, né? Então, o que a gente fazia lá no VPN site-to-site? Os clientes daqui conseguiam acessar os clientes daqui passando pela VPN. Beleza? Hoje o que a gente vai querer? A gente vai querer o seguinte, que esses clientes que estão por aqui, eles sejam obrigados a todo o tráfego deles passar pelo servidor da matriz. E aí, existem algumas perguntas. Dalvis, por que fazer isso, né? Bom, o primeiro passo seria o seguinte, se você tem todo o tráfego dos seus clientes, como por exemplo, acesso à internet, passando pelo servidor, você consegue focar em políticas de segurança aqui no servidor, né? Então, isso evita que, às vezes, você tenha que coordenar diversas políticas de segurança para diferentes empresas, né? Então, o primeiro passo seria esse. Outra questão, por exemplo, se você está usando proxy, então você teria apenas um proxy para ser configurado, né? Você precisaria se preocupar com apenas um proxy, beleza? Ou por exemplo, quem não usa proxy, mas usa algum tipo de bloqueador de domínio ou filtro para domínio, também poderia se preocupar apenas em fazer isso na matriz, né? Isso pode ser até uma redução de custo, dependendo do tipo de mecanismo de segurança que você usa, né? Você teria que usar apenas em um local, então isso pode reduzir custos também. Outra questão é, por exemplo, é muito comum, às vezes você tem determinados sites que precisam ser abertos por um determinado endereço, né? Então você poderia ter determinadas restrições de sites que podem ser abertos pela matriz, mas que não são abertos pelas filiais espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então isso também poderia ser uma necessidade com base em políticas de tráfego de alguns sites. Beleza? Então essas são só algumas das possibilidades aí, né? Existem várias possibilidades, beleza? Então aqui eu vou mostrar como faz isso, tá? Então a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, ó, bom, a gente sabe lá que no VPN, no OpenVPN, no pfSense, né, a gente tem o Client Override. Então a primeira coisa que a gente poderia pensar seria o seguinte, olha, eu vou chegar aqui no servidor e vou aplicar o Client Override, né, forçar ele a passar ele virar o gateway do cliente. Só que eu vou provar para vocês que isso não dá certo, tá? Então aqui, primeiro eu estou aqui na máquina servidora, então, por exemplo, a gente está usando o cenário controlado aqui para prova de conceito, tá? Vou colocar o "-n" aqui. Beleza, então a gente passa pela 56.1, que é a nossa LAN, depois vai para 10.0.2.1, que é a WAN dessa rede virtualizada aqui no VirtualBox, beleza? Lá no cliente, coloquei uma cor de tela aqui no cliente diferente, então se a gente fizer o tracepath aqui, observe que ele também vai para a mesma rede. Por quê? Essas duas máquinas aqui, tá? As duas máquinas em pfSense, elas estão conectadas aqui no VirtualBox via WAN Network, tá? Para a prova de conceito aí, quem quiser fazer. Eu até sugiro sempre que for colocar alguma coisa operacional, faça a prova de conceito, virtualizando tudo, para depois colocar operacional. Que aí você já debugou qualquer tipo de problema que possa, digamos assim, não qualquer tipo, né? Mas a maioria dos problemas que vão acontecer, tá? Que é natural. Bom, muito bem, então aqui a gente já está percebendo como é que passa. Então, a primeira ideia seria o seguinte, ó, beleza, se eu vou forçar, né? Então aqui a gente já observa que a gente consegue, né? Ping 192.168.56.1, que é a outra rede do lado de lá, tá? Então eu já estou conseguindo falar com a outra rede. Deixa eu só pegar qual é o IP dessa máquina aqui. Ó, o IP dessa máquina aqui é o 56.101. Então, 101. Então, conforme a gente já viu lá no outro vídeo, a gente consegue pingar o outro, tá?
Beleza, show de bola. O que a gente quer fazer agora? A primeira ideia que teria seria o seguinte, olha, eu vou aqui no servidor, pronto, eu venho aqui no servidor, eu vou em VPN, OpenVPN, né? Venho aqui Client Override, né? E eu dou um editar, e aí a primeira ideia que teria seria o seguinte, ó, aqui a gente observa que tem o IP lá do túnel, né? O IP da rede local, essa é a rede local da máquina servidora, tá? Aqui a rede remota, que é a rede local lá da filial, lá da máquina cliente, né, do pfSense Client. E aí tem essa regrinha aqui, né? Então, o primeiro passo que a gente pensa é o seguinte, basta clicar aqui, né? Porque aqui está dizendo que eu vou forçar todo o tráfego do cliente a passar pelo túnel, né? Essa seria a primeira ideia. E eu vou provar que isso não acontece, tá? Como é que isso não acontece? Observe aqui. Vamos dar um salvar. Beleza, salvamos. Agora vamos aqui em status, OpenVPN, vou dar um restart aqui e vou lá no cliente, venho em status, OpenVPN e vou dar um restart aqui também. Beleza. E aí a gente poderia pensar, então agora o tráfego lá do cliente está passando totalmente por lá. Vamos ver se está mesmo? A gente pode fazer o teste aqui, ó. Primeiro a gente já começa a ver um problema aqui de rota, tá? A gente já não consegue mais pingar o 101. E aí a gente poderia usar aqui o tracepath. E a gente observa, ó, tá parando ali no 24, ele já perdeu a rota. E aí algo interessante, inclusive tem várias discussões em fóruns do pfSense, né, com o OpenVPN, que é o seguinte. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui e vai em diagnóstico e rotas, tá? Para eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Então, vamos aqui em diagnóstico e vamos em rotas. Aqui. Muito bem. E aqui é interessante o que a gente observa. Ó, forçando aquele tráfego, o que aconteceu? A gente tem que a rota default virou a 10.0.0.2, beleza, né? Esse é o gateway padrão, até aí está tranquilo. Tá? No entanto, observe que essa daqui seria o gateway para o nosso OpenVPN, né? Então, para o túnel, eu passaria pelo 10.0.0.24. Ele está aqui. No entanto, isso não está ocorrendo. Tá? Ou seja, ele continua roteando todo o tráfego para o 10.0.0.2.24. Beleza? É tanto que observe aqui que interessante, né? Ó. Eu consigo pingar, né? Porque eu estou passando simplesmente para o gateway, que é o gateway aqui da rede VirtualBox. Tá? E aí, analisando em fóruns do OpenVPN e do pfSense, o que eu observei? Eu observei que uma das técnicas para resolver esse problema, né, vamos voltar aqui para a máquina servidora e desabilitar aquela regra. Tá? Então, vamos voltar aqui em VPN, OpenVPN, e vamos aqui em Client Override e vamos tirar aqui essa questão de forçar. Tá? Então, beleza, tiramos e vamos aqui. O que a gente tem de interessante aqui? Tá? Aqui, a gente vai chegar e a gente vai criar duas regras dividindo. Tá? Então, a gente observa que nós temos um gateway, né, que é a rede 000 e a máscara /0, ou seja, esse seria um default gateway. O que a gente vai fazer? Para o OpenVPN, nós vamos dividir ela em duas. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, a gente precisa saber qual é o IP que o cliente utiliza para mandar para a VPN. Aqui é o Client Override, né? Mas antes de tudo, a gente tem que pegar aqui. Ó. A gente vai chegar na tabela do cliente e a gente vai pegar qual é o endereço que o cliente usa para mandar para o OpenVPN. Tá? Ou seja, no meu caso é o 10.0.0.8.1. Não sei qual é no meu caso aqui. Então, vamos lá no cliente, tá? Vamos lá em diagnóstico, vamos aqui em rotas. Então, agora abrimos aqui a tabela, né? E a gente observa que para atingir o destino lá do outro lado é o 10.0.8.1. Né? Então, esse vai ser o IP do túnel que eu vou utilizar. Tá? E aí, o que a gente faz? Nesse caso, o que tem dado certo para garantir que o cliente passe pelo servidor é colocar a rota quebrada em duas. Tá? Esse é um ponto que eu já vi em alguns fóruns, o pessoal utilizando essa solução, e essa solução tem dado mais certo para mim do que simplesmente forçar o cliente a passar. Tá? Então, como é que a gente faz? Já pegamos aqui o IP, é o 10.0.0.8.1. Tá? Então, nesse caso aqui,
A gente descendo aqui, agora a gente vai lá no Client Override e vai procurar a parte de avançado e vai colocar a rota aqui, tá? Então eu vou copiar essa rota aqui para poder colar lá, ao invés de ter que digitar tudo de novo. Então vamos lá para o servidor. Aqui não é o servidor, aqui é o servidor. Então vamos para o VPN, OpenVPN, Client Override e vamos lá embaixo, onde tem a parte avançada, justamente aqui. E aqui a gente vai colocar aquelas rotas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando push, né? Eu estou forçando a rota 0000 com a máscara 128.0.0 a mandar por 10.0.8.1, que é quem? É o IP do túnel. Então, eu vou dizer para o cliente que o cliente tem que mandar tudo que vier do 00.128.0.0 para o 10.0.8.1. E faço isso com o restante, né? Então, eu também vou fazer isso com 128.0.0.0 com a máscara 128. Então, eu estou fazendo para as duas, tá? Beleza, feito isso aqui, eu vou dar um salvar e vou dar um restart, tá? E lá no cliente eu também vou dar um restart. Vamos vir aqui no cliente, OpenVPN, e vamos dar um restart aqui. Beleza, foi dado o restart, né? Deixa eu só ver aqui. Então, F5, só para ele pegar. Beleza, já está aqui. Show de bola. Agora, tem mais um passo, né? Por exemplo, a gente poderia pensar, agora vai dar certo. Só que tem um problema. O servidor, né, o servidor OpenVPN, ele também está fazendo NAT, né? E ao inserir uma rede nova aqui, se nós não inserirmos essa rede no NAT, ele não vai conseguir fazer o roteamento, né? Esse é o primeiro ponto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui em File, no servidor, vamos em NAT, vamos em Outbound e vamos criar uma regra aqui de NAT para a rede do cliente, tá? Então, a gente vai clicar em híbrido, vai dar um salvar. Então, ele vai entender que agora a gente vai aceitar também a configuração híbrida e vamos indicar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A interface vai ser WAN, pode ser IPv4, IPv6, qualquer protocolo. O source que é o que interessa para a gente, vai ser a rede interna lá do nosso cliente, que no nosso caso é o 92.168.24.0, tá? E a máscara é o /24 mesmo. Show de bola. Destino, qualquer destino. Isso aqui, por exemplo, se você está numa rede, se o seu cliente, né, tem uma rede muito grande, né, com várias outras sub-redes internas, você pode ir colocando aqui, né, ou colocar uma máscara que comporte todas aquelas redes. Hoje já vi casos em que a pessoa simplesmente chega aqui e coloca N, tá? Também é uma opção, tá? Obviamente que não é uma opção tão interessante, mas pode ser necessário para alguns casos aí, beleza? Então vamos dar um salvar. Vamos observar que a regra já fica aqui e vamos dar um aplicar. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai fazer, já fizemos as alterações e vamos verificar como é que está. Então vamos lá no cliente. Beleza, estamos no cliente aqui. E agora vamos fazer um tracepath. Observe que agora, no tracepath aqui do cliente, a gente passa pela LAN do cliente e depois a gente vai para o 10.8. Quem é o 10.0.8.1? É justamente o IP que a gente sabe que a gente utiliza lá para o VPN, né? Então, é o IP do OpenVPN, tá? Do outro lado, que é justamente o do servidor. Beleza? Dalvis, continuo pingando o outro lado, né? A outra máquina, continua correndo tudo tranquilo, tá? Apenas que quando eu dou um tracepath, né? Eu percebo que ele está passando, ele manda para o túnel, o PVPN, e depois manda para o gateway. O gateway que é gateway para as duas máquinas nesse caso aqui. Tá? Tá sendo bloqueado, obviamente, pelo pfSense aqui. O restante, né? Depois que passa pelo VirtualBox. Beleza, galera? O que é interessante aqui? Dalvis, está dando problema, não sei se está passando e tal. Uma forma de ver isso é no cliente. Você chega e faz um ping para algum IP externo, tá? Vou pegar aqui um ping para o 8.8.8. E aí você vem aqui, você pode começar investigando isso no cliente. Então você pode vir aqui em diagnóstico, estados, vem aqui e vai filtrar, né? Então a gente vai querer olhar só ICMP. Filtramos só por ICMP.
E aí aqui a gente observa, olha, está indo para a WAN, né? Então a gente faz o que interessa para a gente nesse caso aqui é essa parte do 888. Então, olha, sai da LAN e passa aqui, beleza? Indo para o 8.8.8, ok? A gente manda para a interface do OpenVPN. Beleza. Então, agora vamos lá para o servidor e continua pingando. Observe que a máquina aqui ela ainda está pingando, tá? Ó, ainda está pingando. A gente vai lá no servidor, vai em diagnóstico, vai em estados também. Vamos filtrar por ICMP e vamos procurar aqui. Ó. Observe que interessante, né? Está vindo lá da rede 92.168.24.100, tá? Indo em direção ao 888. Ou seja, ele chega vindo lá daquela rede, né? O 888, que é o destino, beleza? E logo depois ele passa pela interface WAN dele para atingir a rede 888. Ah, Dalvis, qual é a interface WAN dele? A gente está falando da interface WAN do servidor OpenVPN. Então, quando a gente pega aqui, ó, essa aqui é a server. Então, observe aqui a interface WAN dele, é o 10.0.2.16. Beleza? Então, com isso, é uma forma da gente fazer com que todo o tráfego passe pelo servidor OpenVPN. Né? Então, você teria o caso em que todas as suas filiais, qualquer acesso à internet das suas filiais passe por um único servidor. Isso pode ser o caso também de passar por uma central, ou às vezes você coloca somente o servidor, né, na nuvem. Então você consegue aplicar todas as políticas de segurança passando pela nuvem. Essa também é uma abordagem que tem sido muito utilizada à medida em que mais empresas estão migrando seus serviços para a nuvem. Beleza, gente? Então é isso, a gente fica por aqui.